Hello, muchachos! Por que surge esse desejo de mudar, de sair da zona de conforto, de viver o novo? Tem momentos que esse desejo ele é tão presente, ele é tão vibrante, que a gente não consegue lutar contra, que a gente vai em busca de realizá-lo. Eu sei que eu trago muitas histórias inspiradoras de pessoas que eu agradeço muito por toparem participar aqui do canal. Mas eu queria trazer uma entrevista além. Então, a nossa entrevistada de hoje, a Mônica, ela é psicóloga comportamental. E é essa visão mais profissional que eu quis colocar nesse programa de abertura, reabertura. Esse primeiro programa da segunda temporada aqui do Sofás. É uma especialista que, além de ter todo esse conhecimento, né, teórico, também tem o conhecimento prático, porque a Mônica também viveu várias mudanças na vida dela. Então, Mônica, muito obrigada por topar participar aqui do canal. Eu que agradeço por poder contribuir um pouquinho aí com essas reflexões, né, sobre esse processo tão complicado que é mudar. E vamos iniciar com essa pergunta sobre mudança. Aqui, ao que você associa esse desejo por mudança assim, nas nossas vidas, Mônica? Olha, eu acho que eu posso começar dizendo que mudança está totalmente ligada ao ser humano, né? Desde a origem da espécie, a gente vem se desenvolvendo e mudando. Mudança tem tudo a ver com adaptação. Então, eu posso falar por mim e pacientes, a minha experiência, que a primeira coisa que impulsiona a mudança geralmente é uma insatisfação. Não sei se você vai perceber na sua história, né? A gente olha para aquele ambiente e reconhece que, de repente, tem uma demanda ali que não está sendo atendida e a gente quer buscar um lugar que forneça isso. Então, acho que a Uhum. gente pode começar a analisar por aí. E aí, porque assim, esse sentimento por mudança, eu acredito que em algum momento da vida da pessoa vai surgir. Eu não falo só mudança de cidade, não, eu falo mudança de profissão, mudança de casa para outra casa, enfim, sabe, qualquer tipo de mudança. Mas eu também percebo que muitos não realizam essa mudança. Existe o quê para essa pessoa que está com aquele desejo por mudança, mas opa, não posso, não vou, assim, tem alguma coisa associada a isso? Tem mudar dói, mudar dá trabalho. Oh, Pensa nas mudanças expandindo para as outras áreas da vida. Eu sou sedentária, quero começar a fazer atividade física. Quero meter o shape, né? A gente ouve muito isso hoje nas redes, na área fitness, meter o shape para o verão. Dá para fazer isso daqui para amanhã? não. Dá para fazer isso sem suar e sentir dor? Sem despender dinheiro, tempo, reorganizar minha rotina? Tem como isso ser o 100% satisfatório, pleno e maravilhoso? Não. Não tem. As outras mudanças, estudar, trabalhar, tudo que é importante para a gente. Tem como? Qualquer mudança em qualquer área, não tem. Mas a gente quer isso. A gente quer que seja simples e fácil. E aí existem as barreiras, quer dizer, medo do novo, a sensação de autoconfiança mesmo, né? A gente chama de autoeficácia na psicologia. O quanto que na minha história eu desenvolvi a capacidade de acreditar que eu consigo enfrentar desafios. E, Mônica, com relação ao que muitas pessoas falam, assim, zona de conforto, ela existe mesmo? Existe essa zona de conforto que nos impede de querer viver o novo? O que seria essa zona de conforto? Ótima pergunta. Tem até aquele meme, né? Estou procurando a minha, nunca achei. Aham. Existe, de certa forma, é aquele lugar seguro, né? É aquele lugar conhecido. Vamos pensar na mudança em si, né? A mudança de cidade. Mesmo que você esteja insatisfeita naquele bairro, naquela cidade, estado, país, você se reconhece ali.
Você pode não estar satisfeita com o seu trabalho, mas você já conhece seu chefe, sua rotina, seus colegas, você já meio que desenvolveu estratégias para lidar com as coisas do dia a dia. Você pega seu carro, tem seu caminho para casa, o mesmo apartamento, a mesma dinâmica, as mesmas pessoas, é muito conhecido. E isso vai sendo muito conectado à sua identidade, quem você é. Então, quando você mexe nesse ambiente, vai gerar todo um desconforto, vai mexer. Não sei Uhum. se eu respondi sua pergunta ou ramifiquei muito. Não, respondeu. E aí, quando que vem, Mônica, aquele flow, assim, sabe? Não, vou mudar. Assim, existe o start, tem que acontecer alguma coisa, ou então é uma cadência, vai acontecendo pequenas coisas para chegar a uma decisão, ou depende do perfil da pessoa. Como é que acontece esse processo? Uhum. Acho que depende de muitas questões. Pode ser, deixa eu analisar aqui, pessoas que eu conheço. Pessoas mudam para alcançar crescimento profissional. Então, por exemplo, eu já atendi pessoas que viajaram para outros países para realizar um sonho, para fazer um mestrado, para fazer um intercâmbio, e tiveram que lidar com essas questões de dificuldade de se adaptar. Outras pessoas tiveram perdas, tiveram dificuldades naquela vida e foram para outro lugar com a intenção, eu quero recomeçar, eu quero meio que resetar e fazer tudo novo, outra profissão, outros ares. E insatisfação mesmo. Eu já conheci pessoas daqui, né, de João Pessoa, que vieram por questões de saúde, vieram por questão de segurança. Ah, eu vim de um lugar que eu não conseguia, isso eu ouvi recentemente de uma pessoa, na minha cidade eu não conseguia ir à praia com tranquilidade. Então eu cheguei de uma pessoa de férias e percebi que a minha sensação de ir à praia mudou. Então, como ir à praia é importante, olha que interessante. Então, as experiências ruins que essa pessoa vivenciou fez com que ela valorizasse muito mais e passar um dia de praia com a família sem se preocupar, por exemplo, em ser assaltado. Então, isso foi valioso para que ela escolhesse essa mudança. Uhum. E a gente vai focar agora na questão que é o tema central mesmo do canal, que é essa mudança de cidade, né? Que até você iniciou aí a explicar, a falar sobre esse assunto. Como que é o processo para a pessoa? Eu acho que você vai acabar falando que vai depender de cada um, mas eu não sei se tem alguns quesitos que a pessoa tem que se preocupar com essa decisão de mudar. Ela decide mudar, o que que ela tem que observar, sabe, para tomar uma decisão. Eu não sei se eu posso falar uma decisão assertiva, né? Porque é o processo de cada um. Uhum. Olha, eu acho que eu posso dividir essa resposta em duas categorias. A parte prática, que eu acho que muita gente até já falou aqui, né, nas suas entrevistas, e a parte emocional. Na parte prática, acho que é óbvio pesquisar. Eu já vi pessoas mais experientes nessa área dizendo que até quando você viaja de férias para um país que tem uma cultura diferente, é interessante que você entenda para onde que eu vou, né? Vou precisar de que tipo de roupa? Preciso de casaco? Preciso de bota? Vou passar frio? Você vai pesquisar onde que eu como, onde que eu faço. E por incrível que pareça, algumas pessoas ainda pecam nisso. Eu falo das experiências, né, de pessoas que eu conheço pessoalmente e profissionalmente. Então, o máximo que você pesquisar vai te ajudar. Pesquisar dentro do seu perfil. Você tem filho? O que que é importante para você? O que que você está vindo buscar aqui? Vou falar da minha experiência. É, o que que na sua vivência atual é imprescindível, você não abre mão. Para mim, é a liberdade de me localizar no meu bairro. Tem um negócio que aqui em casa me chama de miolinho. O que que é isso? Em Brasília eu amava. Quer dizer, eu morava num bairro em que eu conseguia ir ao dentista, ao médico, correios, padaria, exame de laboratório, o máximo de coisas que eu conseguia aglomerar naquele ambiente eu conseguia. Então, isso é muito importante para mim. Foi algo que eu busquei muito aqui. Vai conseguir replicar 100%? Consegui 100%? Não, mas o pouco que eu consegui fez muito sentido. E aí isso vai incluir mudanças em cada perfil. Filho, aí vem escola, o que que é importante? Você é uma pessoa religiosa, vai buscar um lugar, então é perto da sua casa. Acho que vale pensar, vale visitar a cidade, vale perguntar para as pessoas que estão lá. Hoje a gente acessa muito o canal, né? Eu fiz muito isso, vi muito vídeo, pesquisei bastante. Então,
Acho que esse é o primeiro ponto, entender em que ponto o que você está buscando se alinha de fato com aquele lugar. Agora, quanto à parte emocional, psicológica, eu vou trazer um pouquinho da minha abordagem, que é a terapia de aceitação e compromisso. Acho que não podemos esquecer que faz parte de qualquer processo de mudança sentir emoções desconfortáveis. Saber disso pode parecer uma coisa muito boba, mas é libertador. Quando você entende que vai doer e que é normal algumas dores e que é normal se decepcionar e que algumas coisas não vai ser como você espera. Você vai sentir saudade. Acho que vale muito lembrar disso. Não tem como você fazer uma mudança tão grande, quer dizer, você modificou todo o seu ambiente e a gente não sente, pensa e faz as coisas de forma isolada. A gente sente, a gente se comporta, a gente pensa relacionado a um contexto, as pessoas, ao que a gente faz. Se muda tudo isso ao redor, é claro que a gente vai ser afetado. Então, sabendo disso, você pode vir sabendo que está tudo certo. Você sentir algumas coisas que talvez você não tenha ainda habilidade para lidar, porque você nunca sentiu. Então, vão ser emoções novas. É, aceitar é uma palavra muito importante aqui. Importante nesse processo. Eu queria também que você falasse, Mônica, a questão das expectativas, porque eu vejo muito que a nossa fonte de consulta, quando a gente muda de cidade, passa a ser os perfis, canais de outras pessoas que estão naquela cidade, né? Vivendo a Uhum, cidade. E aí muitas pessoas idealizam a vida delas com base no que a pessoa lá do canal está vivendo. Só que assim, são pessoas uhum, diferentes, são profissões diferentes, são, enfim, escolhas diferentes, sabe? E aí a pessoa acaba com essa expectativa, porque a minha vida vai ser igual à vida do fulano, porque eu estou indo morar na mesma cidade, eu estou fazendo a mesma escolha do fulano, mas assim, não é assim, sabe? Queria que você uhum, falasse muito a respeito disso. uhum. E acho que eu tenho até uma história para falar sobre isso. Quando eu estava pesquisando sobre bairros, eu caí num vídeo de pessoas que têm canal e eles estavam falando do bairro que eu moro. Eles estavam andando de carro e eles estavam respondendo a uma pergunta do canal sobre bairros seguros, bairros assim, assado. E para responder, eles não conheciam o bairro, só depois que eu vim saber. Então, para responder a pergunta do seguidor, eles entraram no site da polícia, das coisas, baixaram as ocorrências e, com base nisso, e andando no momento na cidade que estava tudo muito deserto, eles concluíram e passaram a informação para alguém que não conhecia, que não era um bairro seguro, que não era um bairro bom. E era o bairro que eu estava escolhendo, então eu fiquei muito abalada, que eu pensei, nossa, lembra do miolinho? Se Aham. para mim é importante essa liberdade, você está me dizendo que eu não vou ter, então não vai ser um ganho, então eu vou ficar trancada em casa, eu não dirijo, não tenho esse contexto, então me afetou muito. Depois, aqui vai a dica, expanda o número de pessoas que você segue, que você vê. Por quê? Quando alguém chega para você e diz, olha, fui numa pizzaria e foi horrível. Ela está falando da experiência dela. Você pode ter um paladar completamente diferente. Olha, aquele mercado é isso, esse bairro. Não, ela está falando da experiência dela. Pode ser que para você seja diferente. Uma coisa que para mim é valiosa e preciosa, para você pode não ter valor nenhum. E está tudo certo. Um exemplo, outro exemplo. Aqui em João Pessoa, as pessoas reclamam muito do trânsito. A minha experiência é zero, porque eu não dirijo. Eu não dirijo. Então, olha só, né? Quanta coisa a gente pode colocar. E eu poderia citar muitas outras coisas, quer dizer, a experiência do outro é do outro, pode inspirar, pode te dar uma direção, mas nada vai comparar à sua. Outro exemplo que já aconteceu comigo foi assistir a um vídeo de um determinado lugar que eu ia conhecer, né, na sequência. E quando eu cheguei no lugar, pelos meus olhos, ainda foi surpreendente, ainda foi diferente. Então, foque em você, nos seus valores, no que você está buscando, na sua experiência. A abertura à experiência, se abrir para as coisas, não pegar tudo como verdade absoluta, o que falou, o fulano falou, não, acho que é uma forma boa de se guiar. Outro exemplo eu estava vendo um vídeo de um lugar que eu queria conhecer,
E me surpreendeu que, chegando ao lugar, ele ainda foi novo, porque é diferente ver pelas lentes ou pelos olhos de outra pessoa e ver pelos meus olhos. A minha experiência ainda é única, a sua vai ser única e a de quem estiver assistindo. Então, quanto mais recursos você construir, quanto mais pessoas você seguir, você vai construindo referências, inspirações, mas a sua experiência ainda vai ser única. Confia na sua experiência, se abre para conhecer o lugar. E eu falo isso até por experiência própria, porque a gente tem né, a nossa vivência daquela nova cidade. Aqui no canal, as várias entrevistas que eu tive de pessoas que mudaram para o Rio de Janeiro, que mudaram para São Paulo, que vieram para João Pessoa, que foram para fora, para o exterior, são as vivências daquelas pessoas, assim, sabe? São as experiências delas. E aí elas contam da forma como elas viveram, e é isso que você falou, Mônica, e que por isso que eu quis que você participasse, que eu acho tão importante essa conversa, que é você olhar aquela história, assistir aquela história como uma forma de ter uma inspiração, um norte, mas não colocar, pegar aquilo como uma verdade absoluta, né? Porque se fulano falou que lá é fácil de empreender e que eu vou conseguir ganhar muito dinheiro, sabe? Não significa que vai ser. Para ele foi, mas você tem, sabe? Então, acho que é isso que as Sim. pessoas têm que ficar atentas, porque com o canal, com as conversas, e a gente, morando em uma cidade que está recebendo muitos migrantes, a gente tem contato, a gente tem muito contato com pessoas que vieram de fora, sabe? E Uhum. aí são histórias que vão chegando, porque né, a história é parecida com a nossa, então parece que quando você está com uma pessoa que tem uma história parecida com a sua, parece que é um imã, né? E aí essas Sim. pessoas contam, eu já tive isso, eu vim com uma expectativa e me decepcionei, e a cidade não é tudo isso, ou então eu vim com a expectativa e foi melhor do que eu imaginava. Então, são percepções diferentes. Então, isso que você falou, essa orientação que você deu de você ter a tua vivência é muito importante. Eu acho que as pessoas têm que focar nisso. Porque existe muito, mas fulano falou, não é muito bem assim, ó, fulano falou, mas sabe? Fulano falou a história Uhum. dele. Na psicologia, a gente não entende quando está atendendo uma pessoa, principalmente um paciente novo, um conceito como pré-determinado. Então, você chega para mim, eu estou triste. Eu não sei do que você está falando. Me conta, o que que é essa tristeza para você? Em que momento que ela aparece? Como que é? Porque você pode entender a tristeza diferente de mim, na sua construção. Então, você falou, é fácil empreender. Fácil para quem? Que tipo de empreender? Que tipo de pessoa? Isso envolve muita coisa que eu não sei do que está falando. Então, realmente vale muito a pena entender do seu ponto de vista. Resumindo, olhar com o seu olhar, construir a sua percepção. Né? É exatamente isso. E focando nesse público que a gente conhece aqui em João Pessoa, porque a gente, como migrante, a gente conhece, como eu falei, né? Muita gente chega até a gente para perguntar. Porque quando você está há muito tempo na cidade, por exemplo, a gente está 2 anos, você também, né, Mônica? É, 1 ano e meio. Fazendo 2 anos. E aí a gente já passou daquele processo de adaptação. E aí as pessoas que chegam agora, que sabem que a gente passou por esse processo de adaptação, elas vêm muito pedir conselho. Eu lembro muito de uma pessoa que estava com 3 meses aqui. E ela falou assim: Nossa, Tamires, é muito difícil adaptar. Muito difícil, muito difícil. Aí eu falei: Mulher, eu levei 1 ano para me adaptar. Então, essa dificuldade eu entendo. E aí você tenta aconselhar de uma forma que foi, ó, para mim funcionou dessa forma. Pode funcionar para você. Pensa sobre isso. Por exemplo, a minha adaptação só foi ser concretizada, eu só consegui realmente me sentir adaptada quando eu mudei de bairro. Olha aí, sabe? Teve que Então, conhecer. exato. E aí você acaba que aconselhando muitas pessoas. E eu acho que até isso, Mônica, é interessante você falar a questão da responsabilidade que a pessoa que está aconselhando tem, né? Porque tem Uhum. muita gente que está nesse período de adaptação, está num período muito frágil, muito sensível. Então você tem que tomar cuidado com o que você fala para essas pessoas. Você concorda comigo? Totalmente. Eu já atendi pessoas que
mudaram, como eu já falei, né? Mudaram para outros países, e eu considero bem mais desafiador, porque aqui a gente tem a questão do idioma. Para quem não é, por exemplo, da Paraíba, do Rio, São Paulo, né, de outros estados, chega aqui e estranha muito o nosso sotaque, as gírias, o jeito de se expressar. Agora imagina tudo isso em outro idioma. Sem contar que muitas vezes esse idioma ainda vai ser adquirido, a pessoa ainda vai aprender. Então, é muito desafiador. E olha que essa questão do mudar e você encontrar, porque assim, eu tinha muito uma percepção que assim, é tudo Brasil, é tudo a mesma coisa, não é a mesma coisa. Agora imagina Doce ilusão. se a gente, nessas mudanças aqui pelo Brasil, interestaduais, a gente já tem uma percepção de culturas distintas, sabe? Cada um com a sua cultura, cada região com a sua cultura. Imagina uma mudança para outro país. Assim, eu falo muito, acho que até mencionei com você, a questão assim, as minhas piadas internas, elas não funcionam aqui. Porque as minhas piadas internas são piadas lá de Brasília. Então, eu faço piada Uhum. interna, as pessoas ficam olhando assim, tipo, o que você quis entender? E aí eu também não entendo as piadas internas, porque eu ainda não tenho esse feeling, né? Mas eu vou, né? Aham, Em algumas coisas eu consigo sim. pegar. Imagina em um outro idioma que a nossa piadinha interna aqui lá vai parecer o quê? Uma Uhum. ofensa, sabe? Então, olha isso. Nossa, sim, e muda demais. Eu passei pela mesma coisa na minha segunda mudança para Brasília, porque assim, eu tenho uma história, né? Eu fui para Brasília, voltei para o interior, depois fui para Brasília e agora em João Pessoa. Então, uma ponte de Paraíba e Brasília. Você não tem só teoria, mãe, E você tem a prática. acho que eu passei por todos os processos É. de adaptação. E eu passei exatamente isso que você falou, porque quando eu estava na Paraíba, cresci, fiquei na Paraíba, sempre só aqui na região até os 20. Você não se reconhece, eu sou da Paraíba, eu sou paraibana, esse é meu sotaque, porque todo mundo é assim, igual você. Mas a partir do momento que eu cheguei em Brasília, e na maioria, eu encontrei pouquíssimos paraibanos nos meus 11 anos lá, então eu convivi com pessoas da maioria dos outros estados. Então eu era a única paraibana, eu era a única pessoa com sotaque. Constantemente as pessoas perguntavam, tinham curiosidade, e logo no início as pessoas muitas vezes não entendiam o que eu falava. Eu tive que me adaptar, muitas vezes explicar, e aí tem a vergonha, tem uma série de coisas que a gente vive. Querendo ou não, tem um pouquinho de xenofobia, seja no nosso país, seja fora. Foi a parte mínima. Brasília tem meu coração todinho. Fui muito mais bem recebida do que mal, mas tem. E a gente sabe que tem, existe, faz parte. Mas, sim, esses desafios da linguagem, da cultura, da música, da comida, né? Você está acostumado com o seu mundo, com a sua rotina, com seus costumes, e aí você adentra algo, um ambiente que é totalmente novo, que vai te desafiar. E uma coisa que eu quero que você fale, Mônica, é a questão das pessoas chegarem no local e elas desejarem que o local mude por elas. Uhum, Porque isso foi uma coisa que eu vivenciei, assim, sabe? Mas Brasília era assim, aqui tinha que ser assim. Não, não tem que ser assim. Brasília é assim, uhum, então continuasse lá. Aqui é desse outro jeito, sabe? Então, eu uhum, vejo muito, eu pescando, assim, as experiências das pessoas, de as pessoas, mas tem que ser da forma como era na minha cidade. Não. Se você chegar na cidade com essa exigência, a sua adaptação não vai ser tão fácil assim. E você, eu acho que até gera, com relação à comunidade, não sei, distorção da comunidade, assim, a comunidade passa a te olhar de uma forma, olha, como assim você está vindo de outro lugar e está querendo mudar uma coisa que é nossa? Que essas uhum, pessoas que estão migrando, elas meio que querem que haja uma mudança de cultura, assim, sabe, nesse novo local, e que esse não é o caminho, né, Mônica? Como que essa pessoa que está migrando pode se preparar para essa recepção, para essa cultura diferente que ela vai ter? É todo Brasil, mas cada lugar tem essa cultura, né? uhum. Nossa, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a fala de uma moça que, há 2 anos, ela mudou para Nova York. E ela disse o seguinte: quando a gente entra numa cultura diferente, a gente tem que entrar com humildade.
porque nesse lugar já existia antes da gente chegar. Essas pessoas se comportam, essas pessoas falam desse jeito, comem desse jeito há muito tempo, que antecede a se brincar até o nosso nascimento, né? Com certeza o nosso nascimento. Então, tendo isso em mente, eu que sou a pessoa que estou chegando, então eu que tenho que conhecer como se adaptar. Eu acho que a palavrinha mágica é abertura. Abertura, curiosidade. Esse processo de julgar e comparar, ele é natural, ele não é uma maldade, não tem problema nenhum. A nossa cabeça faz isso mesmo. Por quê? Porque você está se sentindo estranho. Como assim eu não acho a pizza do seu João, que eu comi a vida inteira, eu comi a pizza do seu Zé, que é diferente. Eu queria a pizza que eu estou acostumado, o gosto, enfim. É normal acontecer dessa forma. Só que você não precisa se apegar a esse julgamento, mais uma vez, como uma verdade absoluta. Não é porque você pensou isso, veio à sua cabeça, que você precisa grudar nesse pensamento e tomar ele como verdade. E um caminho possível é investir no desenvolvimento da abertura à experiência. O que é isso? É experimentar, explorar essa cidade. Quer dizer, sim, é normal que você encontre coisas que você não goste, quer dizer, que na sua cidade de origem era melhor. Eu tenho hoje uma mistura muito louca. Tem coisas, eu sou paraibana, mas eu tenho coisas que eu prefiro em Brasília. Tem coisas que eu prefiro em João Pessoa, tem coisas que eu prefiro na minha cidade, porque cada lugar vai te oferecer coisas legais e vai ter coisas que não são boas, ou que não vão estar no seu gosto, pode ser uma comida, o clima, qualquer coisa. Nenhum lugar é perfeito. Então, é normal que você compare, é normal que você se decepcione. Porém, sempre é um prazer, pelo menos para mim, sempre é um prazer descobrir coisas novas. Então, viver um dia de cada vez, né? Estar presente, olhar ao redor. A gente tem vivido muito no piloto automático. E aí, no momento de mudança desse nível em que a gente está lidando com vários estímulos novos, um ambiente novo, desafios, é um péssimo momento para você estar no piloto automático. Esse é o momento para você estar presente. Você está indo à praia, está sentindo o vento, está sentindo a areia no seu pé. Quando você vai comer uma comida nova, você já vai com nojo, ou já vai julgando, ou trazendo a experiência de outra pessoa, ou você realmente está aberto a experimentar isso. Quanto à cultura, que tal pesquisar? Sabe, já vi pessoas que estão aqui e em outros lugares há 3, 4 anos e nunca deu um Google básico. Por que que esse sotaque funciona dessa forma? Será que esse comportamento, que é bem generalizado, tem uma justificativa? Será que essa comida tem uma história? Por que será que isso acontece? Que música esse povo ouve? Se eu ouvir um pouquinho rádio, se eu entender qual é esse artista local que faz o coração de todo mundo bater, isso faz com que você vai se reconhecendo nesse lugar. Você vai construindo uma nova identidade. Não é igual ao lá de trás, mas você vai, eu costumo dizer que isso vai expandindo quem você é. Você continua tendo suas preferências, mas não só isso. E você vai só agregando conhecimento, agregando coisa nova. E vai se construindo no sentido de, ok, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Não fica só naquela rigidez. Faz sentido. Faz muito sentido. E eu me enxergo assim, sabe, Mônica? Eu tinha, não sei, parece que eu faço um paralelo, eu associo não sei, uma caixinha que eu tinha histórias, pessoas que eu conhecia, tudo armazenado nessa caixinha. Aí, quando eu mudei de cidade, aí vieram outras histórias, outras pessoas, e olha o tanto de bagagem que eu tenho. E percepções também. Isso também, né, acontece, né, Mônica? Uma percepção, um pensamento que eu tinha anteriormente, numa cidade onde eu morava, né, anterior, eu já mudei minha percepção mudando de cidade, sabe? Porque, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, para quem é de Brasília, eu acho que vai se familiarizar, lá é muito concurso público, com essa relação profissional. Então, você é inserida no mundo do concurso público muito Uhum. cedo, sabe? E passa até a ser uma exigência e tal. Não que aqui não tenha concurso público, aqui também tem muito esse perfil de concurseiros, mas é que eu vejo muito um perfil empreendedor, sabe?
que eu não tinha contato. Óbvio que Brasília tem esse perfil empreendedor, mas que eu Uhum. não tinha contato com esse perfil. Então, eu tenho um conhecimento de concurso público, desse perfil de concurso, eu tenho um conhecimento do empreendedor que eu adquiri aqui, e se eu mudar, talvez, para São Paulo, eu acho que o meu conhecimento vai ser muito conhecimento de iniciativa privada, de multinacional, sabe? Então, Uhum. tanto que está agregando para a tua vida. Eu acho que é isso. Eu acho que essa experiência de mudar de cidade é uma experiência agregadora, sabe? Porque pode dar muito certo, pode você chegar no lugar e achar, falar assim, não, não era isso, porque pode ser também, né, Mônica? Porque as pessoas ficam muito com aquele pensamento, não, porque ele vai ter que ser a mil maravilhas e tal. Pode ser que você chegue nesse novo lugar e você veja, não, na verdade, Uhum. não, não quero, sabe? Não é. Exato. Sim. Você me fez lembrar um conceito de felicidade. Tem um autor da minha abordagem que ele fala que existem dois tipos, dois significados, na verdade, de felicidade. Um deles é o mais comum, é a felicidade que a gente aprende a esperar e aprende a conceituar dessa forma. O que que é felicidade? Assim, de alegria, prazer e satisfação. Mas imagina será que é possível a gente viver uma vida que é importante, fazer o que é importante para a gente, escolher nossos caminhos, encarar nossos desafios, focando em sentir prazer, alegria e satisfação o tempo inteiro? Será que isso é perene? Quer dizer, olha quantas coisas a gente pode fazer que vai trazer prazer, desde a comida, a bebida, abuso de substâncias. Mas será que é uma vida plena? O outro significado de felicidade é justamente uma vida com significado. Aqui é uma direção. Eu escolho um caminho que se alinha com o que eu estou buscando. Eu sei que tem perdas e ganhos, mas esse caminho é o que importa para mim. Então, eu enfrento, vamos dizer assim, eu estou pronta para a parte difícil, porque vai compensar, né? É uma balança que nunca vai estar 100% por um lado. A gente está ganhando e está perdendo, está escolhendo o tempo inteiro. Então, se for basear pelo nível de satisfação, se você for guiar suas escolhas, suas mudanças de vida com base em se sentir bem, porque é possível que você precise fazer uma mudança e ela vai te remexer de tal maneira que vai ser muito doloroso. Tem coisa mais dolorosa que se despedir dos seus parentes? Não tem. Então, tem um valor por trás disso para que essa dor seja possível de ser sentida. Muitas vezes não há o que fazer. Essa dor, ela precisa ser sentida. Então, o que que você está buscando? E eu acho que até a questão do que você falou, que a gente faz muito no piloto automático. E aí, quando você muda de cidade, foi por N razões. Aí você está naquela cidade, você conseguiu realizar o seu sonho, o seu desejo, você chega naquela cidade e você não faz o que motivou você a mudar de cidade. Você fica no piloto automático. Então, por que mudar de cidade se você está fazendo a mesma coisa que você fazia na cidade anterior e que você não gostava? Eu falo muito isso né, quando as pessoas me perguntam sobre adaptação, porque eu tive esse período. Eu tive um período que eu estava vivendo aqui e que eu estava fazendo as coisas que eu não estava aproveitando a praia. Eu ficava o fim de semana em casa. Aqui, você mora na região litorânea, você tem acesso à praia, né? Fácil. E aí eu não estava aproveitando. Eu falava muito que quando eu chegasse aqui, porque o litoral, não sei, a praia, parece que ela te convida para a prática de atividade física, não sei, ela exige, Aham, ela não sim. te convida, não, ela te obriga a fazer atividade física. E eu falava que eu ia ter essa vida de atividade física e tal, e eu estava num período de adaptação, que não estava fazendo o que eu me falei que eu ia fazer, e que a ansiedade estava vindo, e eu falei, Brasília, meu amor, vou de O que que volta. eu estou fazendo aqui? Mas aí, por quê? Porque o meu foco não estava onde tinha que estar. Meu foco estava lá, Uhum, onde eu nem estava mais. sim, Então, exatamente. acho que esse é um bom também, uma boa reflexão, né, Mônica? Essa questão, viva a cidade. Você já chegou a pontuar isso, mas eu acho que a gente poderia abranger mais, né, essa questão de você se deixar ser, não sei se pertencente, porque eu tenho meio ancismo com essa questão de pertencimento, mas você viver.
aquela cidade, sabe? Você viveu o que você se propôs a viver. Uhum, sim, acho que você pegou bem a ideia do negócio, quer dizer, é muito fácil a gente se desconectar do que é importante para a gente no meio da dor, né? Nesse momento de crise, em que está tudo ainda assentando, está tudo ainda se ajustando. É muito fácil você esquecer, mas por que que eu vim? Então, tem algumas perguntas que podem ajudar muito nesse processo. O que que eu vim buscar aqui? É mais óbvio, mas que tipo de vida é importante para mim viver nesse momento? Perceba que não é um objetivo. Que bairro eu vou morar, o que que eu vou comer. Não, é que tipo de vida, que tipo de pessoa que eu quero ser nesse momento. Acho que eu posso falar por mim para deixar isso bem mais claro. É uma das coisas que mais impulsionou a minha mudança, essa última, foi saúde, né? Saúde física e mental. Eu vivi muitas situações e isso virou um centro para a minha vida. Então, como você falou, essa coisa de João Pessoa ser uma cidade que o sol nasce primeiro, você sai 5:30 da manhã, tá todo mundo na rua fazendo atividade, esse contato com o sol, né, que até já é muito bem estabelecido, que é muito importante para a saúde mental. Eu já vivi muito tempo em Brasília em que eu quase não tinha contato com o sol. E eu queria isso, eu queria vivenciar, eu queria fazer atividade física, eu queria ter uma rotina desacelerada, não perder tanto tempo para cima e para baixo, pegando não sei quantos ônibus e corre para um canto, corre para outro, mas é fácil se perder. É fácil você. Eu já me peguei, por exemplo, sofrendo pelo Parque da Cidade, que era o meu lugar favorito de Brasília. Sim. Uma amiga virou para mim e falou: Mônica, mas você tem um mar. O que é o parque? Isso daí é o Parque da Cidade. Tá vendo como é fácil? Porque esse contato com a natureza é importante para mim. Então, que tipo de vida você está querendo viver? Quando a minha rotina foi estabelecida, foque na rotina. Crie uma rotina. Mesmo que seja aos pouquinhos, né? Vai conectando. O que que eu vim buscar? Você encontrou o surf, encontrou a academia que fazia sentido para você, depois encontrou o bairro. Isso vai se acomodando. Quando a rotina começou a fazer sentido, eu encontrei a minha academia, encontrei a amiga para tomar um cafezinho, encontrei a minha costureira, o meu mercado, fui conseguindo me localizar, eu fui entendendo que, olha, que bacana, eu já me vejo aqui. Isso é um processo, não tem como conquistar isso de um dia para a noite. Primeiro vai ter um momento de estranhamento. E é aquela questão, Mônica, que eu achei importante, leva tempo, né? E Leva. existe um tempo, essa adaptação, Mônica, existe um prazo, porque eu ouço, quando você está mudando, você, né, pesquisa, estuda, e eu ouço muitas pessoas falar, se dá 3 meses, se dá um ano. Existe um prazo para essa adaptação, um tempo? Não existe, infelizmente. Eu sei que a gente veio de uma cultura que já acreditou que, de repente, é o mito dos 21 dias. Aham. Não é possível fazer isso porque você teve uma história de vida, uma construção, eu tive outra. Você veio de um lugar, eu vim de outro. Como é que eu posso garantir que quem veio de São Paulo, quem veio do Rio, quem foi daqui para a França, todo mundo vai conseguir se adaptar em uma margem de tempo, em 3 meses, se eu não sei quais são os fatores, quais são os recursos que a pessoa tem? Porque tem isso também. Algumas pessoas vão ter que construir muito mais habilidades de resolução de problemas, habilidades de gerenciamento das próprias emoções. Então, não, acho que não é possível a gente determinar uma margem de tempo. Mas a antropologia já tentou entender esse fenômeno e agrupar, vamos dizer assim, elementos em comum. O que que as pessoas costumam enfrentar quando elas migram? Então, tem uma teoria de um antropólogo sueco que diz o seguinte: são 5 fases, segundo ele. A primeira fase é a de lua de mel, os nomes são bem sugestivos. Que é que a gente pensa logo quando ouve esse nome? Ah, é a fase do entusiasmo. Essa é a fase que você já fez sua mudança, já chegou nesse lugar novo e você tá com a expectativa super no alto. Quer dizer, nossa, eu vou me exercitar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você tá com aquele espírito aventureiro, você tá empolgado. Aqui, os aspectos positivos, digamos assim, eles estão bem no alto.
Você só espera coisa boa. Uh, beleza. Segunda fase. Essa é a complicada. É a frase que ele chamou de crise. Mais sugestiva impossível. O que que é a crise? Aqui eu começo a me deparar com os desafios físicos, o trânsito, isolamento. Aqui a saudade da família, ela é aguda. É uma saudade que persiste, que dói. Quer dizer, a gente vai continuar sentindo saudade, mas aqui é o momento que a saudade vai doer mais. Aqui é o momento que acontece um pouco de hostilidade, porque como você não se reconhece, você começa a criar, você falou sobre isso agora há pouco, uma separação, eu e eles. Então, eles e isso, essa comida e isso, a gente começa, olha que interessante. Isso foi desenvolvido sendo mapeado em pessoas que migraram em diversos países do mundo e eles encontraram a mesma coisa que a gente sente aqui. Por isso que faz todo sentido. É um momento em que bate a dúvida: será que eu tomei a decisão certa? E se eu me arrepender? E se eu for embora? E se eu não me adaptar? Os medos, tudo de ruim, entre aspas, de desconfortável, acho que é a palavra melhor, tudo de desconfortável, de tristeza, de isolamento, tudo vai ser sentido aqui. Por isso que é o momento da crise. Depois dessa fase, vem a fase de recuperação. Perceba que na primeira fase, a expectativa, os aspectos positivos estão lá no alto. Depois é só negativo, nada presta, não consigo me adaptar, eu vou embora, o que é que eu faço? Oh, meu Deus. Aqui na recuperação, a gente começa a balancear melhor isso. Tá, não gosto disso. Mas deixa eu experimentar isso aqui é legal. Aqui, se tiver um movimento de curiosidade, né, de ir adentrando aos pouquinhos, de pesquisar, aqui você vai conhecendo a cultura, entendendo, aqui você consegue perceber, está sofrendo ainda, mas você consegue se localizar, se reconhecer e começa a perceber que tem pontos positivos e negativos. Por último, tem a fase do ajuste. A adaptação, ela está fechando, vamos dizer assim. Você já tem sua costureira, seu mercado, como eu falei de mim, né? Seu miolinho, tem seu médico, você já consegue até recomendar, olha, experimenta aquela pizza ali. Você já se entende nesse lugar novo. Você já se reconhece. Acho que essa é a melhor palavra. E a quinta fase, essa foi a que mais me pegou. A quinta fase é o choque cultural reverso. Você passou por ela recentemente. É quando você volta para a sua cidade e percebe que você mudou, né? Caramba. Sempre dizem que quando você sai da sua cidade, você vai estar sempre dividida. Você não, nunca vai ser uma pessoa só. O seu coração está dividido. Então você sente uma nostalgia. É o seu lugar, mas não é. Aí você sente saudade do seu lugar novo e você pensa, tá, mas quem que eu sou no meio disso tudo? O que é que eu faço agora? É, Vale salientar que, por mais que isso foi desenhado dessa forma, isso vai mudar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não vão vivenciar isso, tem pessoas que vão vivenciar isso misturado, tudo ao mesmo tempo. Tem pessoas que não vão viver todas essas fases. Isso é só uma coisa didática, né? Porque quando se fala de ser humano, não tem É, como a gente mapear. Mas eu achei muito interessante trazer essa teoria, porque eu me reconheci nela. eu E é também. interessante porque a cada mudança, a gente é uma pessoa nova e os desafios mudam. Na minha primeira mudança, eu tinha 20 anos, fui para Brasília, e essa primeira eu fui muito ingênua. Aqui eu saí naquela coisa de vai ser tudo maravilhoso. Aqui eu não fazia ideia de todas as emoções difíceis que eu ia enfrentar. Na segunda, aí eu voltei para Paraíba, para minha cidade, fiquei 4 anos, mudanças de vida, voltei para Brasília. Aqui eu estava de luto, minha mãe tinha falecido, e um luto mais abrangente, porque eu estava abrindo mão de toda uma vida que eu construí para recomeçar. Aqui eu já estava mais madura, eu já sabia que ia ter coisas boas e coisas ruins, mas eu estava esperando mais coisa ruim. Agora eu estou bem mais madura. E o que eu vivenciei, o meu choque, não foi nenhum desses. O meu foi o reverso. Porque depois de todas as pessoas que eu conheci, de todos os lugares, né, do Brasil, pessoas de fora, eu tive vários empregos diferentes, empregos sempre que lidam com pessoas.
tudo isso me modificou de tal maneira que eu cheguei ansiando pelo tal do pertencimento e não me identifico com algumas coisas da minha própria cultura. Até o meu sotaque virou uma coisa muito doida. Eu estou falando com pessoas aqui, com meu marido, automaticamente o tio, o de, o oxe, o pronto tá aqui na ponta da língua. Mas quando eu vou falar com meus pacientes, são a maioria de fora, né? São Paulo, Rio, Brasília. Automaticamente vem um tio, um de. Já aconteceu de eu sair aqui na rua e passar por alguém, bom dia, e no outro, bom dia. E essa é quem eu sou. Eu já me policiei. Não, eu será. Não, é natural, entendeu? Tá misturado. Tem coisa que eu gosto aqui, tem coisa que eu gosto ali. Tem um bolo que é o meu favorito, que é o bolo Baeta. Mas eu cresci no interior chamando ele de bolo de leite. Hoje, quando eu chego, eu falo: você tem um bolo de leite? Ou Baeta? Ou Luiz Felipe? Ele tem uma infinidade de nomes que cada pessoa que eu conheci chamava diferente. Brasília tem outro nome. Então, isso é a expansão que eu falei mais cedo, né? O quanto a gente expande. É canjica ou curau. Vou chamar o nome que foi entendido ali, que eu consiga a minha comida, não importa. É uma expansão, na verdade. Você realmente vai ficando. Esse desconforto, na verdade, é você adquirindo essa expansão, é você adquirindo essas novas experiências, expandindo mesmo quem você é. Ai, gente, eu me vi representada aí nessas 5 fases aí, gente, como é que pode? Quando E você você estava viu falando, o negócio da hostilidade? aham, É bem mais extenso, eu resumi, mas você viu que é comum? Porque você se sente estranho e você meio que, peraí, tem alguma coisa errada aqui. nossa, como é que pode, gente? E uma coisa que você pontuou, e que eu também cheguei a pontuar, essa questão do pertencimento. Qual a sua visão sobre o pertencimento, Mônica? Essa palavra que eu não sei, às vezes eu não me vejo pertencente. Ó, eu sou piauiense, Uhum, passei minha vida uhum, toda em Brasília e agora estou em João Pessoa. Só que eu não me sinto pertencente a nenhuma dessas regiões. Eu me sinto pertencente a mim, eu não sei, sabe? Eu não consigo falar que eu pertenço àquela região, eu pertenço. Cada região, cada local contribuiu para eu ser quem eu sou, sabe? Mas esse uhum. pertencimento, me fala assim, qual a sua análise sobre esse pertencimento? Perfeito. Eu me debati um pouquinho com esse pertencimento pelo fato de, na minha cabecinha, ia ser automático me reconectar com a minha cultura, né? Embora eu nunca a deixei, de fato, eu sempre ouvi forró, eu sempre me comuniquei com o meu sotaque mesmo, misturando com o de Brasília, mas eu achei que ia ter um sentimento diferente. E eu não esperava me sentir estranha. Então, eu estranhei o estranhamento. E eu fiquei um tempo pensando sobre isso, né? Na pertencer. Para mim, se resolveu da seguinte forma: eu pertenço a mim, não a um lugar. Todos esses lugares expressam partes de mim, expressam pessoas que eu fui, coisas que eu aprendi. Todas as pessoas que eu convivi nesses 11 anos de Brasília deixaram alguma coisa. A maioria delas eu ainda tenho algum contato, seja nas redes sociais, seja um oi de vez em quando, ou seja, só vendo uma foto e curtindo e pensando, nossa, que bom que essa pessoa está bem. Então, foram pessoas importantes naqueles momentos, foram pessoas que me ensinaram alguma coisa, pessoas que facilitaram um momento para mim, pessoas que dividiram marmita, sabe? Então, não é um lugar, é tudo isso, é essa bagagem toda, é uma coxa de retalhos. Então, eu acho que eu resolvi muito bem essa coisa do pertencimento. E, trazendo para a parte da psicologia, é uma coisa muito cultural. A gente entender que a nossa identidade, ou que tem uma personalidade, uma coisa assim que é imutável. Mas se você muda de ambiente, esse ambiente te desafia, e você muda completamente, então quem é você? Será que a gente não é a pessoa que sente, que vive tudo isso? Tem uma metáfora que expressa mais ou menos isso, que é do céu.
O céu tem muitas faces, né? Ele, sei lá, um céu de verão azul, maravilhoso. Céu de inverno, como está agora, escuro, chovendo. Às vezes tem um arco-íris, poucas nuvens, nuvens baixas. Qual é o céu de verdade? Qual seria o céu? Já que a gente poderia dizer? É o céu estrelado, escuro? É o céu com lua cheia? Tem um céu verdadeiro? Não tem. Mas é o mesmo céu. É o céu que apresenta todas essas facetas. Acho que a gente pode interpretar dessa forma. Acho que facilita. Quer dizer, tudo que eu posso sentir, tudo que eu posso ser a cada novo momento, a cada fase. Pensa, por exemplo, desde que você foi bebê, quantos corpos você teve? Vários. Quantos cabelos? Quantas roupas? Quantas pessoas ao seu redor? Quantas coisas você foi sentindo e experimentando? Dá para dizer que tem uma Tamires imutável? Não. Não tem. Dá para dizer todas as Tamires que vão existir? Então, a gente é praticamente um ser que está sempre em expansão. O que torna a gente mesmo, acaba sendo a pessoa com capacidade de viver tudo isso. E aí a gente constrói, a partir disso, um olhar mais de encantamento, vamos dizer assim, curiosidade com a vida e vai deixando um pouquinho da rigidez. Vai, eu tenho que ser? Não, eu estou psicóloga hoje, mas isso não me define. Eu estou morando em João Pessoa hoje, mas isso não me define. Eu sou paraibana, porque eu nasci aqui, porque é minha cidade, é meu estado, mas isso não me define. Eu sinto que metade da minha alma vai ser sempre de Brasília. E tenho vontade de conhecer ainda vários lugares. Acho que você sabe, eu ainda vou fazer uma aventura de motorhome por aí. Eu não sei se respondi sua pergunta ou divaguei demais. Respondeu e me fez refletir. Mônica, você sempre me faz refletir, mulher. Isso é tão bom. E para finalizar, porque infelizmente a gente não tem tanto tempo, mas já fica aqui o convite para ter uma parte 2, porque eu acho que tem muito mais assunto para a gente falar. E eu gosto muito da forma como você me faz refletir, e eu acredito que vai fazer muita gente refletir. Mas para finalizar, eu quero que você dê a sua visão sobre uma frase que eu escuto muito e que me ajudou muito nesse processo de adaptação, que é assim, toda partida é uma chegada. O que que você entende por essa frase? Nossa, muitas coisas. Acho que a primeira coisa que eu posso falar é o ciclo da vida. O que eu acabei de mencionar, quantos corpos você tem? Quanta coisa. Será que é possível a gente passar pelo próximo, para a próxima etapa sem deixar algo para trás? E escolhas conscientes. A gente está escolhendo o tempo inteiro. Sempre que eu escolho algo, eu deixo algo de fora. Não perceber isso pode tornar as coisas mais desafiadoras, né? Você vai ao restaurante, vou comer arroz branco. Automaticamente você está escolhendo não comer arroz com pequi ou qualquer outro tipo de arroz. A gente está escolhendo o tempo inteiro. E com relação à mudança, você está deixando coisas para trás. Isso vai ser doloroso e, ao mesmo tempo, você está se abrindo para oportunidades de crescimento pessoal, profissional, oportunidade de desenvolvimento. E acho que, não sei se ficou clara a minha mensagem, mas o que eu quero muito deixar é: faz parte sentir dor, faz parte sentir tristeza. E o mais bizarro de tudo é que isso tudo pode acontecer ao mesmo tempo e está tudo bem. Você pode ter feito sua mudança, tá empolgado, tá feliz, tá esperançoso, tá construindo, e ao mesmo tempo você tá triste, tá com dúvida, tá com saudade da família. Como que resolve isso aqui? Qual a vida que eu vim viver aqui? O que é importante? E dentro dessa vida, quais são os passos que eu preciso dar para estar alinhado com elas todo dia no meu dia a dia? Se é atividade física, eu me inscrevi na academia. Que atividade física? É em grupo? Fui lá ver? Tô indo? Como que eu faço? Então, traz para o papel, anota.
alinha o que é importante para você e vai escolhendo ações no seu dia a dia que vai te colocando em contato com isso, construindo essa rotina, construindo esse novo momento. Acho que é o principal. Ah, isso é maravilhoso. Muito obrigada, viu, por ter topado Ah, participar e por ter inspirado. Você, além de inspirar, você está ajudando muita gente que está passando, que vai passar e que tá tomando a decisão de passar por essa fase. Obrigada, viu, por isso, por ter topado participar. eu que agradeço. Espero que essa fala atinja alguém de forma positiva. E, por último, ser gentil com a gente é bom de vez em quando, né? E a gente esquece. Uhum. Eu vivi todas essas fases. E bem na ordem, sabe? Vivi cada uma delas. E você? Em que fase você está? Eu gostei muito dessa entrevista e eu quero deixar aqui que vocês façam perguntas, deixem comentários para que a gente consiga fazer essa parte 2. Tem muito assunto que a gente não conseguiu explorar, por exemplo, a questão das pessoas que decidem retornar porque não era aquilo que ela buscava ou porque ela viveu e depois quer viver outras histórias, outros momentos na vida. Eu quero falar também dessa questão de dar aceitação com relação ao estar inserido naquela comunidade, a questão da importância da comunidade, enfim, tem muito mais assunto para abordar com a Mônica. E eu quero a ajuda de vocês. Eu quero que vocês deixem comentários e contribuam para a próxima entrevista que a gente vai fazer com ela. E aí, topa? Então é isso. Deixe seu comentário, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos juntos nessa segunda temporada aí de Só Paz. Obrigada por estar aqui comigo, conosco. Tchau, tchau.